Nós hoje vamos, então, estudar esse novo capítulo, que tem o título da certeza da graça e da salvação. Da certeza da graça e da salvação. É muito interessante como a confissão de fé, por sinal, eu não sei não, será que eu pedi domingo passado a confissão de alguém aqui e fiquei com ela? Que eu encontrei outra. Aí eu falei assim, agora eu não sei, né, se eu fiquei com alguma ou se de repente já era outra minha mesmo, tá? Se de repente eu peguei, não foi sua não, Silvinho. Então tá bom. Porque se for, você me pergunta, viu? Porque eu passei batido. A nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, ela tem para nós um direcionamento do estudo das Escrituras. Ela não é a palavra de Deus. Nós estamos conscientes que ela pode ser inclusive corrigida. Contudo, durante muito tempo, nós já temos séculos, que ela tem sido cada dia mais uma testemunha das Escrituras. Nós não somos salvos porque somos conhecedores das doutrinas da soberania de Deus, da doutrina reformada, mas nós nos alegramos porque Cristo nos salva e nos dá o privilégio de conhecer e procurar conhecer cada vez mais ao Senhor das nossas vidas por meio das Escrituras. Então nós nos aprofundamos nas Escrituras. E é isso que aconteceu aqui com a confissão de fé. Esse material que não é exaustivo. Todos os temas que nós trabalhamos aqui são abordagens, porque cada tema desse daria para trabalhar alguns teólogos, profundamente aí, muito tempo. Nós estamos fazendo uma observação de cada capítulo, que já é profundo, e mesmo assim nós ainda somos mais ainda, podemos falar assim, sucintos, justamente para poder abordar isso durante a aula escola dominical, mas conhecer as doutrinas presbiterianas, conhecermos as doutrinas da palavra de Deus. Eu sempre digo que as doutrinas reformadas não são de João Calvino, não são de Agostinho de Hipona, não são nem de Paulo, que é justamente um instrumento tão usado pelo Senhor Jesus. As doutrinas que nós estudamos da palavra do Senhor, as doutrinas bíblicas da soberania de Deus, que é justamente a doutrina da graça, ela é de Cristo Jesus. Nós temos as palavras de Cristo Jesus, de Gênesis a Apocalipse, quando ele diz justamente lá em João que ele é o Logos, ele é o Verbo. E nós temos então esse verbo revelado por meio das Escrituras, esse verbo que se fez carne também, de maneira a assumir a vida do homem, do ser humano, e nos ser o nosso Salvador, nosso representante. Louvado seja Deus por isso, pelo privilégio que nós temos de estudar a sua palavra. Então, que cada vez mais você seja desejoso em ser um crente estudioso. Você não pode ser aquele crente que conhece pouco a palavra de Deus. Você tem que conhecer as Escrituras, cada vez mais se alegrar em conhecer a palavra do Senhor, de modo que ela possa trazer ao seu coração alegria, porque ela é fonte da nossa alegria. Só alguns estão entendendo isso. Sim ou não? Que bom. Que bom que não é somente você vir à igreja, que bom que não é somente você cumprir um ritual, mas, sobretudo, nós nos aprofundarmos em conhecer a palavra do Senhor e justamente conhecer esse Deus que nos alcançou com tamanha graça. Falando sobre graça, nós então estamos estudando, e vimos domingo passado, estudamos o capítulo da perseverança dos santos. Nós, inclusive, falamos que esse tema, nesse título, poderia ser a perseverança de Deus em nos sustentar como salvos. Porque se dependesse de nós, nós perderíamos a nossa salvação. Mas como depende de Deus, nós vamos notar que é justamente uma graça maravilhosa, uma dádiva do Senhor. E nós estudamos alguns aspectos tão importantes. E justamente assim, os nossos irmãos, os pastores e teólogos que prepararam esse capítulo posterior, ele vai trabalhar da certeza da graça e da salvação. Qual a certeza que nós temos de sermos salvos em Cristo Jesus? Qual é a segurança que nós temos?
E é por isso que nós, então, vamos ver temas, ou melhor, versículos tão importantes para compreendermos isso. É muito comum você ouvir a respeito da palavra segurança da salvação, certeza da salvação, e a pessoa dizer, mas como é que você pode ter certeza da sua salvação? Como é que você pode? Não é uma arrogância pensar isso, uma prepotência. E você pode, inclusive, também ouvir coisas estranhas, como, por exemplo, não, eu sou salvo porque eu sou presente nos cultos, eu sou de família presbiteriana, eu sou dizimista, eu sou pastor. Respostas que não têm relação com o que de fato nos dá o quê? Segurança, salvação. E é justamente, apesar de tudo isso que eu mencionei, ser presente na igreja, trabalho, ser presbiteriano, ser dizimista, são tudo coisas boas. Mas o que nos garante a salvação não são essas coisas, apesar de serem coisas boas, e que todo crente deve justamente desenvolver, desempenhar. Então, amados irmãos, nós vamos ver que o primeiro capítulo, ou melhor, o primeiro parágrafo, vai trabalhar a preocupação que esses teólogos tiveram em deixar com que cada crente e cada pessoa reflita de fato como está o seu coração. Eu vi uma frase do pastor falecido já, Russell Shedd, que ele diz assim: tem pessoas que são salvas e não têm certeza da salvação. E tem pessoas que não são salvas e têm certeza da salvação. É interessante isso, não é? A pessoa acha uma coisa, mas na realidade é outra. E nós temos um exemplo muito prático para entendermos isso. Olha só o que diz a confissão. Ainda que os hipócritas e os outros não regenerados. Não regenerado é quem? São quem, né? Não é mais de um. Quem são? Os que ainda não tiveram um coração o quê? Alcançados por Cristo, não é isso? Um coração ainda, o profeta usa a expressão, coração do que ainda? De pedra, insensível a Deus. Olha lá, ainda que os hipócritas e os outros não regenerados podem iludir-se vãmente com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus e em estado de salvação, esperança essa que perecerá. Contudo, os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda boa consciência, podem nesta vida certificar-se de se acharem em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, nessa esperança que nunca os envergonhará. Então perceba, que eu acabei de dizer agora há pouco, não quer dizer que alguém que é salvo verdadeiramente não possa ter certeza da sua salvação. Pelo contrário, todo salvo em Cristo Jesus deve ter alegria e saber que os méritos, nós estamos estudando sobre as doutrinas da salvação, os méritos da nossa salvação estão em quem? Em Cristo. É por meio dele, unido a ele, que somos salvos por meio da sua graça. Muito bem, certo? E agora? Muito bem. Então vamos ver um texto que deixa bem claro. Deuteronômio capítulo 29, olha lá. Abra comigo aí a sua Bíblia. 29. Todo esse capítulo trabalha a respeito da aliança que Deus estabeleceu com quem? Quem era a igreja de Deus no Antigo Testamento? Quem? Israel. O que era igreja? O que é igreja? Igreja é um prédio? Igreja é o quê? Um povo chamado por Deus para a sua glória. A igreja que de fato é igreja vive para a glória de Deus.
Não foi esse o chamado de Deus para Israel? Entre tantas nações, Deus escolheu um povo, inclusive um povo pequeno, sem muita glória. Podia ter chamado os egípcios, não podia? Mas Deus deixou lá os egípcios, chamou Israel. Notem aqui no capítulo 29, então. 29 e 19, olha só. Aqui no início, você pode ler depois em casa, Deus faz uma aliança com esse povo. Deus faz uma aliança com a igreja dele no Antigo Testamento. E agora ele vai justamente descrevendo como deve caminhar. Agora, quando chega no verso 19, diz assim: ninguém que ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, mesmo que eu ande na teimosia do meu coração. Pois isso destruiria a terra molhada com a seca. Vou continuar no verso 20. O Senhor não apagará o nome deste homem da face da terra. Até aqui. Notem, amados irmãos, o que Deus está tratando. Deus chamou um povo para Ele. Deus chamou um povo para que pudesse viver segundo as suas misericórdias e segundo a sua graça. Mas Deus estabelece uma aliança com esse povo. Não é de qualquer maneira que alguém que é chamado por Deus pode viver. É isto. E como é que estavam pensando alguns? Não, eu posso, quebrar a lei de Deus e no meu íntimo eu vou dizer: terei paz, nada me acontecerá. Não, eu não estou atento à lei do Senhor, eu não estou atento ao chamado que Deus fez para a nossa nação, Deus fez para a sua igreja, eu vou viver de qualquer maneira e eu terei paz. Deus deixa bem claro que nem perdoa esses pecados desse pecador. Por quê? Porque justamente ele não compreendeu que o chamado de Deus é para ser um chamado segundo a nova vida diante de Deus. É muito fácil você lembrar como é que Deus pediu para que o povo vivesse em Canaã. Era para eles casassem, para que eles se dessem em casamento com os povos vizinhos? Sim ou não? Não. Era para eles continuar com a idolatria que tinha no Egito? É para fazer o que com as imagens fundidas? Queimar, destruir. Era para que eles vivessem uma vida como agora então? Exclusiva para um Deus que é santo. Ele não é visto, mas ele é real. Esse pedido é a aliança que Deus está fazendo com o povo de Israel. Então perceba que é uma aliança graciosa, mas ela não dá espaço para que ninguém assuma um compromisso de viver assim, segundo o que ele acha, o que ele pensa, e dizer: estou debaixo da graça de Deus. Estou debaixo da direção de Deus. Deus se importa comigo, não com o que eu faço. Você já viu essa expressão? Alguma coisa assim parecida? Ah, não. Olha só o que diz aqui no profeta Miqueias, capítulo 3. Abra a sua Bíblia aí, Miqueias 3:11. Os seus cabeças dão as sentenças por... Quem são os cabeças aqui? Qual área eles representam? Líderes. Algumas versões dizem aí juízes. Todos falam cabeças? Chefes. Nós podemos entender aqui também os magistrados. Porque olha só, diz o versículo: seus cabeças dão sentenças por suborno. Quem que faz isso? Os que estavam dentro de Israel. Os que estavam vivendo assim: não, nós somos o povo de Deus. Olha só o versículo ainda 11. Os sacerdotes, esse aqui trabalha na igreja, certo? Olha lá. Os sacerdotes ensinam por interesse.
Tem nenhuma profissão que dá mais dinheiro, eu vou ser pastor. Hã? Exato. Pequenas igrejas, vocês sabem, tem que orar pelas igrejas mesmo. Viu? Quarta-feira nós oramos aqui pelas igrejas na nossa cidade. Isso aqui não é novo. Olha só, isso aqui não é novo, isso aqui é antigo. Os sacerdotes ensinam por interesse, não por vocação, não por alegria, por compartilhar de Deus, mas segundo os benefícios que eles recebiam. Vocês lembram que os sacerdotes eram sustentados por todas as tribos? Aí ele pensa, que maravilha, eu sou sacerdote, né? Então já está tudo resolvido. Talvez é assim que pensassem. Diz o versículo que era por interesse. Os profetas, olha só, os profetas adivinham, profetizam por dinheiro. Mas olha só a frase mais contundente. E ainda, olha só essa expressão, e ainda se apoiam no Senhor. Uma coisa é você ser um miserável pecador perdido. Ele não tem consciência do que faz. Ele tem um coração indiferente a Deus. Outra coisa é conhecer a Deus. Interessante, olha só que interessante. Deuteronômio 29, que nós acabamos de ler, fala de Deus tratar quem lida de qualquer maneira com a sua palavra, certo? Deuteronômio 29 diz assim, as coisas o quê? Encobertas. Por exemplo, faz uma coisa encoberta aí. Em Marte a Terra é produtiva? Nós vamos saber, talvez, com os cientistas? Eu acho que não. Eu acho que eles inventam muita coisa. Mas vamos perguntar coisas assim que só Deus sabe. Como é que você vai responder? Irmão, não sei não. Como é que você vai saber isso? A volta de Cristo, alguém sabe? Coisas encobertas. Muito bem pensado, Silvinho. Mas lá diz assim, as coisas, abre a sua Bíblia novamente aí, as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas, o que é revelado de Deus? A palavra pertence a quem? Não, a nós e aos nossos filhos para sempre. Não tem como nós falarmos sobre sermos seguros da salvação se nós não conhecemos a palavra e guardamos a palavra. Porque o hipócrita, o que ele faz? O hipócrita, ele diz, eu conheço a palavra. Eu já conheço a palavra. Mas ele não cumpre, não guarda. Exatamente. E ele tem uma palavra de soberba. Ele diz, não, Deus é comigo, eu conheço. Eu já aprendi. Mas ele, na verdade, não guarda a palavra do Senhor. Quer ver um outro exemplo interessante? 1 Samuel, abre a sua Bíblia aí. Capítulo 3. O povo de Deus era abençoado com a presença de Deus? Sim. Mas eles começaram a acreditar que eles podiam vencer as guerras de qualquer maneira. O tombo foi grande, quer ver? 1 Samuel, capítulo 1. Capítulo 3, já vamos direto para o 3. Olha lá. Vocês lembram de Ofni e Finéias? Exemplo para não ser seguido jamais, né? Olha lá. Capítulo 3. Versículo. Pode pegar o versículo 3. Já está no 4 já. 1 Samuel 4, 3. Quando o povo voltou ao arraial, os anciãos de Israel disseram, porque o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus, vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre.
das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança. A arca deixou de ser de Deus? Não. Mas observem, eles tinham acabado de tomar uma tunda. Perderam a primeira batalha, né, Paulo? Não perderam a guerra ainda, mas perderam a primeira batalha. Aí eles perceberam assim, vamos fazer aqui a contagem. Nossa, mas nós apanhamos muito, hein? Qual a primeira coisa que eles lembraram? Coisa boa ou coisa ruim isso? Essa é uma pergunta interessante para a gente responder. A procura da arca foi uma atitude boa? Mas qual deveria ser a primeira atitude deles? Não, eu quero escutar, eu não quero escutar. Vamos lá, um por um. Vamos lá, Valdo, fala por favor. Pensar na arca antes da guerra. Então você está com a arca, certo? Sem a arca não pode ir. Amém, tá bom. Mas vamos lá, dona Fátima. Vamos pegar então essa palavra, acertar a vida deles com Deus. Seria arrependimento dos seus pecados? Eles pensaram o quê? Nós somos o Israel. Quantas batalhas eles venceram? Inúmeras. Teve guerra que o muro caía e eles entravam e venciam. Uma cidade intransponível. Não foi isso? O que eles pensaram? É mais uma guerra. E agora o que eles fizeram? Uma prática o quê? Humana, religiosa. Percebam que até mesmo com o Deus correto, nós podemos praticar uma religião vazia. Olha que coisa impressionante. Eles falaram assim, não, peraí. O problema aqui é a falta da arca. Ao invés de pensar, o problema aqui é a nossa rebelião contra Deus. Você já viu a história de Ofni e Finéias? Que tristeza de 2 filhos de um sacerdote. Uma tristeza. Eles faziam de tudo e se acostumaram com o sagrado. Uma coisa perigosíssima no meio do povo de Deus. Lembre-se disso. Eu não desejo que todos sejam do Senhor, mas nem todos são. E talvez você olhe assim, mas exemplo ruim desse. Será que ele talvez não seja um servo do Senhor? Talvez. O Ofni e Finéias eram um terrível exemplo em Israel. E eles estavam tão insensíveis a Deus que quando perderam a primeira batalha, qualquer sacerdote um pouquinho mais crente, fraquinho, ia falar assim, está faltando nós confessarmos as nossas faltas, nós estamos em rebelião contra Deus. Eles acreditaram na presença daquela arca, aquele baú estaria dando a eles a vitória, como se Deus não se importasse como eles estavam vivendo. Olha que coisa impressionante, olha só o resultado. O resultado você pode ler depois em casa, mas diz o texto que quando a arca chegou, os israelitas deram um grito. Por isso que só gritar não adianta, né? Só gritar e chorar não adianta. Aqui, texto bíblico contra os pentecostais, viu, Priscila? O povo de Israel gritou. Olha só, lê comigo. Verso 6. Quem que dá o grito aqui? O povo de Israel. Eles gritaram tanto de saber que a arca tinha chegado que eles pensaram assim, agora nós vamos ganhar. Os filisteus ficaram com medo do tamanho do grito que foi a chegada da arca. Só que os filisteus olharam para o outro e falaram assim, vamos lutar para a gente não ser escravo desse povo? Eles nem sabiam que Deus estava com eles. Quem deu a vitória para os filisteus? Pela sua providência, Deus é que deu. E eles estavam, os israelitas, lutando contra Deus. Olha que coisa terrível. Por quê?
Porque o coração e a vida não estavam alinhada com Deus. Antes de fazer, de oferecer, de invocar, o Senhor importa em trabalhar na vida daqueles que são dele. Olha que coisa especial para nós entendermos. Muito bem. Caminhando, João 8:41. Então é isso. Olha só. Quem eles disseram que eram? É os fariseus. Quem foram os fariseus? Inimigos de quem? De quem, irmãos? Inimigos de Cristo. O maior inimigo de Cristo aqui não foi o Império Romano, foram os fariseus. Porque eles achavam que eles não eram o quê? Bastardos. Eles eram bons para confrontar, gente. Eles não eram qualquer um, não. Eles tinham conhecimento. Ó, muito crente hoje fala mal dos fariseus. Ó, tomara que esse crente seja salvo em Cristo Jesus. Porque o fariseu, uma coisa, ele sabia. A lei ele sabia. Ele só não vivia. Ele achava que fazia por onde merecer. Nunca entendeu de fato a lei de Deus. Mas um conhecimento do que deveria ser feito, ele sabia. E ele confronta esses fariseus, confronta Jesus. Nós não somos bastardos, nós temos por pai. Quem eles chamavam de pai? Abraão. E Jesus disse assim, acho que está no mesmo capítulo, né? Vocês não são filhos de Abraão, coisa nenhuma. Vocês são filhos de quem? Do diabo. Por quê? Porque vocês, como João mesmo, o Senhor Jesus disse, quem me ouve, amam e guardam a minha palavra. Amados irmãos, pode estar na igreja como estava o povo de Israel, pode dizer que é presbiteriano, pode viver quantos anos conhecendo as doutrinas reformadas, se não houver amor pela lei do Senhor, e amor é, Senhor, me ajude, eu sou incapaz de cumprir a tua lei. Amor não é dizer, eu cumpro a lei. Pelo contrário, é dizer, Senhor, eu gostaria tanto, mas tanto de cumprir plenamente a tua lei. Mas não é hipocrisia. Eu não dou conta de cumprir a lei, então por isso que eu vivo de qualquer maneira. Aí quando a coisa aperta, eu volto para Deus. Hipocrisia. O coração que ama ao Senhor é aquele que de fato diz, Senhor, eu preciso cada dia mais aprender a corrigir o que te entristece. Esse é pecador, sim ou não? É um pecador. Mas esse é visitado pela graça de Deus, porque quando ele dobra os joelhos, principalmente dobra o coração na presença de Deus, ele confessa que ama o Senhor e que quebra os seus mandamentos, que quebrou, e que ele depende de Cristo. Como é que esse coração volta para o seu dia a dia? Como é que essa pessoa levanta dos seus joelhos dobrados? Cheio da paz e da graça de Cristo Jesus. Olha que lindo isso. Esse que tem a certeza da salvação, ele não tem a certeza porque ele cumpre a lei, mas porque ele ama a lei. Coisa triste é quando nós entristecemos ao Senhor, quebrando a sua lei. Uma das coisas que vai acostumando a pessoa a viver dessa maneira, a primeira coisa é porque não teve o quê? Então, a primeira palavra que nós perguntamos o que seria aqui, não teve conversão, regeneração. Tem muita gente querendo ensinar a gente não regenerada. Não faz isso, aí a pessoa, não, continua. Não faz isso, você tem que fazer assim, a lei de Deus faz assim. Engraçado que hoje, poucas igrejas falam assim, poucas igrejas, arrependa dos seus pecados, converta-se no Senhor Jesus. Confronta a pessoa e joga a responsabilidade para quem? Para ela. Está cheio de lugar, fala assim, não, coitadinho, aí, ó, tá tudo, quer fazer tudo ponta cabeça. Ah, coitadinho, né?
Ela é jovem. Não é assim que fala? Ela é jovem ainda. Não existe essa questão de jovem ou adulto. Cada um que produz desobediência contra Deus e de fato é confrontado pela palavra de Deus, o chamado é o arrependimento. E é claro, se não tiver conversão, não vai ter um coração sensível a Deus. Mas também pode cair na condição de esfriamento. Essa indiferença à palavra de Deus pode ser porque o coração começou a ficar insensível e distante do Senhor. Esse é um outro perigo. Nós vamos abordar agora. Quer ver? Vamos caminhar aqui um pouquinho mais. Percebam que a doutrina da graça, falar que nós somos presbiterianos e que para nós a salvação é muito tranquila, porque vocês pensam, uma vez salvo, salvo para sempre, deitado em berço esplêndido. Vocês são muito acomodados. É uma caricatura da doutrina reformada. A doutrina bíblica aponta para a nossa prestação de contas diante do Senhor de todos os atos que nós produzimos aqui. Como é que a pessoa diz, Senhor, Senhor, eu fiz? Porque ele fez. Ele pregou, ele ensinou. Mas o Senhor avaliou dizendo, você fez tudo isso sem ter de fato um coração sensível à minha palavra. Você, na verdade, não valorizou a caminhada comigo. E tantos motivos que são escusos, né? Por interesses, por privilégios, por dinheiro, por tanta coisa. Mas o texto está apontando, amados irmãos, que a nossa segurança da salvação, ela manifesta no coração do crente uma segurança por sermos discípulos, porque os hipócritas, porque os falsos serão confrontados pelo Senhor Jesus. Aí eles mencionam, mas então depende do que você está falando. Se é um verdadeiramente regenerado, que nasceu de novo, ele não tem mais como voltar à condição anterior. Ele só pode viver agora para agradar ao Senhor da sua vida. Por isso que talvez no Brasil nós vivemos uma crise tão grande. Porque haja talvez no meio da igreja ainda muita gente sem conversão genuína. Ele é simpatizante, ele agrada de vir a esse ambiente, ele até gosta. Acontece muito com os nossos filhos, podemos assim dizer. Eles crescem nesse ambiente, mas precisam ainda se apresentar diante do Senhor como miserável pecador. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu compreendi quem o Senhor é e o quanto que eu necessito do teu favor. Vamos caminhar. Vamos então para o segundo parágrafo agora, porque senão a gente vai ter dificuldade de terminá-lo. Esta certeza não é mera persuasão conjectural e provável, fundada numa falsa esperança, mas uma infalível segurança da fé, fundada na divina verdade das promessas de salvação, na evidência interna daquelas graças a que são feitas a essas promessas, no testemunho do Espírito de adoção que testifica com os nossos espíritos sermos nós filhos de Deus. No testemunho desse Espírito é que é o penhor da nossa herança e porque somos selados para o dia da redenção. Muito bem, vamos ler então Hebreus capítulo 6, verso 11. Hebreus 6. Pode ler, Paulo. Notem o que a palavra do Senhor está nos revelando. O autor aos Hebreus, nós não sabemos se foi Paulo, provavelmente sim, mas muitos dizem que não. Mas o autor bíblico, inspirado por Deus, deixa bem claro.
desejamos que cada um de vocês continue mostrando. Até quando? Amados irmãos, a nossa vida não é uma vida pela metade em Cristo. Por sinal, nós lemos domingo passado, aquele que começou o quê? A boa obra em quem? Em nós. Há de completá-la até o dia do Senhor. É uma ação de quem nas nossas vidas? De Cristo, do Espírito de Deus. Mas perceba agora a resposta. Como é que nós evidenciamos alguém que de fato foi salvo em Cristo Jesus? Qual é a conduta dele? Uma conduta de dedicação, que vocês continuem mostrando empenho nessa certeza da sua salvação. Você não pode viver de qualquer modo em Cristo Jesus. Se alguém vive de qualquer modo em Cristo Jesus, ou está displicente à voz do Senhor, ou não é do Senhor. Não há espaço para uma... a gente vai vivendo, o Senhor importa é com o meu coração. Importa que domingo eu vou na igreja, o importa é que Ele conhece o meu interior. O Senhor está deixando claro que quando nós caminhamos seguros da salvação, a nossa vida é uma demonstração de amor ao Senhor Jesus, de empenho, amor à sua igreja. É uma mudança. Não tem como você dizer, eu sou salvo em Cristo Jesus, mas continuo vivendo a mesma vida. A palavra do Senhor confronta. 17 e 19. Deixa eu pegar aqui para ler. Não vamos ter tempo, vamos para 1 Pedro. Mais rápido aqui. 1 de Pedro 1. Todo mundo aí abre a Bíblia para você grifar na sua Bíblia aí esse texto. 1 de Pedro 1, 4. Olha lá o que diz a palavra do Senhor então. Uma herança que não pode... Quem são esses, irmãos? Vamos pegar aqui o texto todo. Está com a Bíblia aberta? Verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo os seus méritos, os méritos de cada crente, é isso? Segundo o quê? A sua grande misericórdia. Então você e eu, nós somos salvos pela grande misericórdia de quem? De Deus. Olha lá. Nos regenerou. Regeneração novamente. Tem muita gente que confunde, Irene. Diz assim, mas ele é um picareta e pode dizer que está salvo. Ele é um picareta e se ele não se arrepender, ele pode dizer que é salvo, pode ser pastor e vai para o inferno. Porque o pai deles é o diabo. Não importa o que a pessoa diz. Não importa o que ela menciona. Tem olhos que são do nosso Deus Santo que está sobre todos. Ninguém vai passar despercebido. Ah, mas ninguém imaginava que ele era esse monstro. O Senhor já sabia. E se ele não se arrepender dos seus pecados, ele pode passar diante da igreja como é que é o nome? Fugiu agora. Ileso. Ele pode passar despercebido. Mas aos olhos do Senhor, ele receberá a sua sentença. Isso traz para nós segurança. Porque aqueles que dizem que são salvos e que estão seguros, mas vivem uma vida totalmente de terrível testemunho, envergonhando o Evangelho, eles podem dizer à vontade. É uma declaração hipócrita. O Senhor vai tratar eles do mesmo jeito que nós lemos no texto bíblico. Apartai-vos de mim. Porque qual é a questão a respeito da certeza da salvação? A pessoa diz assim, não, mas você vê, ele diz que é salvo, salvo para sempre, e aí está vivendo essa vida toda torta. Como é que ele pode ser salvo? Não é. Não é.
Ele até pode ser um eleito, pode, se Deus tiver misericórdia e elegeu ele, mas ele vai ter que demonstrar o que então? Arrependimento. Esse é o ponto, irmãos. Eu tenho dito aqui já há muitos domingos, Deus não leva ninguém para o céu que não esteja apaixonado pela sua palavra. Tem gente que pensa assim, eu vou para o céu, mas eu vou na contramão, né? Não, que preguiça que eu estou de ir para o céu. Eu queria era mais para noitada. O povo não diz aí, brinca assim fora? Eu não quero saber de céu, coisa nenhuma. Eles estão sendo sinceros, eu admiro eles. A verdade é dita. Eles admiram o mundo. A porca gosta do quê? Que eu conheço, é pouco que eu conheço, mas o que eu sei, ela gosta de lama. Quem já gostou de lama aqui? Só eu que sou um miserável dos maiores, né? Já gostou de lama. Mas a lama agora traz para nós ojeriza. Nós não queremos mais viver na lama, porque nós fomos limpos em Cristo Jesus. O nosso coração tem alegria em fazer a vontade do Senhor. Quebrar os mandamentos do Senhor, quebrar a sua lei, nos entristece e, sobretudo, entristece aquele que foi pendurado no madeiro. De vez em quando a gente tira essa relação humana de Jesus. Ele está com os seus olhos sobre nós. Nós vivemos diante dele. Então, quando nós tropeçamos e pecamos, nós pecamos contra o que ele fez por nós. E isso porque nós somos, de fato, iluminados, agraciados no coração para entendermos isso. Por isso nós também nos entristecemos. Não é uma tristeza segundo o mundo, como diz o texto bíblico, mas uma tristeza que nos traz quebrantamento, que nos traz amor ao Senhor. Caminhando. Nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída. Sabe uma coisa que você pensa às vezes que talvez eu te ajude aqui? Tem gente que acha que crente usa um sabonete, que ele toma banho e fala assim, agora as coisas do mundo nada me atrai. Porque agora tomei banho com um sabonete ungido. Não é só se for esse. O que nós vivemos aqui, irmãos? Nós vivemos para lutar contra a nossa vontade terrena. O mundo nos atrai ainda. A soberba e cobiça do nosso coração, ainda ela é, muitas vezes, manifestada em nós. Nós não estamos vivendo como servos do Senhor, isentos, imunes aos ataques. Não é do diabo, não, é do nosso próprio coração. O diabo também ataca, mas o nosso próprio coração, ele é suficiente para te levar novamente para a lama. Qual é o convite do Senhor? Que nós, todos os dias, nos apeguemos assim, o meu Redentor, ele morreu na cruz, mas ele ressurgiu ao terceiro dia para a minha justificação, e ele tem uma herança para mim, e essa herança não pode ser roubada, essa herança não pode ser manchada, essa herança será entregue pelo meu Redentor, e eu viverei na presença dele eternamente. Se esse é o tesouro do seu coração, é porque você é um crente em Cristo Jesus. Se hoje você diz assim, eu poderia praticar esse pecado, está me chamando, mas louvado seja Deus, Senhor, me dê graça para dizer não, porque o que o Senhor tem para mim, o que Ele é para mim, é muito maior do que qualquer proposta terrena e humana. Sem falar que o pecado é uma fraude, viu? Irmãos, adolescentes, né? Nós temos tantos adolescentes aqui hoje. Quando uma proposta chega diante do adolescente, qual que é a proposta? Parece que todo mundo que está desfrutando da vida. Não é assim, Enoque? Parece que só os que estão lá fora que experimentam a vida verdadeiramente.
Aí depois a gente fica mais velho, a gente percebe que as escrituras já apontam, mas a gente vai aprendendo na prática, no dia a dia. O pecado é sempre uma fraude. Sempre nos traz angústia e tristeza, vergonha e dor. Caminhando. Me ajudem aí. Agora estou inseguro das referências aqui agora. 1 João 3,14, está certo? Então leia para mim, por favor, outra irmã aí, por favor. Ou irmão. 1 João 3,14. Quem acha difícil amar? Só eu. Que bom que vocês estão. Difícil amar, não é? É difícil amar em casa, imagina fora. Não é assim não? Essa semana eu falei, você permanece casado porque você ama? Então, cuidado, uma semana só pode destruir seu casamento. Sim ou não? Nós amamos a esposa, as mulheres, os esposos, porque nós, em primeiro lugar, fomos amados por Cristo e amamos a Cristo. Senão, irmão, você vai viver uma vida bem suscetível a altos e baixos. Até o Gildo pode dormir no sofá. Ninguém está isento. Ninguém. Porque nós somos suscetíveis. Nós somos suscetíveis a inclinações do nosso coração. Como é que você tem que fazer para continuar? Os casados aqui. Eu sei, mas hoje eu não vou conversar. Não vou porque é ela que tem que me procurar. Eu já cheguei numa fase que eu falei assim, se eu não procurar, eu vou ficar perdendo tempo. Mas eu percebo que é graça do Senhor Jesus. Tem uns ruins aí, né? Eles ficam assim, não falo mesmo. Bobão. Perdendo tempo. Daqui a pouco tem que falar de todo jeito. Nem que for de joelho. Agora eu orei, agora o Senhor me deu umas bofeteadas aqui, vou lá procurar a pecadora. Né? Ainda se for, a Magda disse o seguinte aqui, se brigar e não pedir perdão antes de dormir, porque o texto bíblico diz isso, vai que morre à noite, né? Ih, misericórdia. Ainda bem que a nossa salvação não é pelas nossas obras, viu? Mas pode morrer, vai para o céu, mas perdeu a oportunidade, né, Magda, de se reconciliar, né? É verdade. Amados irmãos, amar é um desafio que só pelo poder do Espírito Santo. É muito fácil fazer o que o mundo faz, ignorar, passar por cima. Agora, nós exercitarmos o amor em Cristo Jesus é a ação do Espírito Santo no nosso coração, para que Ele nos ensine a amar. É exercitando o amor à palavra, a nossa vida de oração, sensibilidade ao Senhor. Assim nós aprendemos a amar. E se nós amamos, nós estamos testemunhando que nós pertencemos a Cristo Jesus. Eu repito, o que tem de igreja, aí eles brigam, saem da igreja, abrem outra igreja, vira uma confusão. Como diz algumas expressões aí fora, uma vergonha para a igreja evangélica. Não é assim que a gente tem vivido esse tempo aí, há todos esses últimos 50 anos? Divisão, briga, porque eu também parei de negar, porque ele não gosta de mim. Irmão, se ele não gosta, olha, ele vai prestar conta com o Senhor. Gosta dele você. Se ele não gosta de você, gosta dele você. E você fala assim, por causa de Cristo. Não é porque eu sou bom, não. Ele está me dando graça para eu poder gostar dela. É assim que nós vivemos, irmãos. Senão não é evangelho. Senão não é de fato a alegria de caminharmos com Cristo Jesus. Muito bem? Romanos 8, 15 e 16. Nós não devemos viver com o espírito atemorizado. Quem é consciente que é um pecador aqui? Todos nós. Se fôssemos avaliar, mas vai que eu peco agora e vou para o inferno. O texto diz assim, nós não recebemos um espírito. Que espírito é esse? O Espírito Santo. Nós não temos
mas em nós, apenas o nosso eu, a nossa condição de alma, nós recebemos o selo, não é isso que o texto bíblico diz? Nós recebemos o penhor. O Espírito Santo na vida do crente agora, ele é presente e permanente. Então nós não vivemos mais atemorizados. O que seria atemorizado? Tem muita gente que tem medo de assombração, tem gente que tem medo de qualquer coisa. A pior coisa que existe, e é bíblico, é alguém ter muita coisa, medo de muita coisa, mas não temer o Senhor. Aí ele não teme ao Senhor, ele pode acordar no inferno. Mas quem está em Cristo Jesus, recebeu o Espírito Santo sobre ele, na vida dele. E por mais que nós tenhamos uma vida que de vez em quando oscila e muito, nós temos que corrigir as oscilações pela palavra, pela vida de oração. Nós vamos corrigindo as oscilações. Mas essa ação de Deus, ela é para sempre em nós. Então, nós devemos dizer, eu sou do Senhor. Como é que eu sei que eu sou do Senhor? Primeiro, porque eu amo a sua palavra. Eu amo a sua lei. Segundo, porque eu desejo cumpri-la. Eu amo o Senhor, amo a sua palavra e desejo cumpri-la. E o Espírito de Deus me dá a graça de cada dia caminhar em sintonia com Ele. Eu não estou mais vivendo atemorizado. Espera aí, nossa, eu perdi a salvação. Se eu morrer agora, eu vou para o inferno. Não! Você não é salvo se você praticou um pecado. Os nossos pecados foram levados aonde? Os nossos pecados foram levados na cruz. O Senhor Jesus, outra frase que estou dizendo sempre, o Senhor Jesus não tem problemas com o quê? Pecado. O Senhor Jesus tem problemas contra quem? A hipocrisia do pecador. Quando nós estamos em Cristo, nós tropeçamos. O tropeço é uma situação que você, quando vê, já aconteceu. Influenciado por tantas coisas. De perder a salvação, isso. Nós somos diferentes, você tem que entender isso. Mas nós somos bíblicos. Porque o texto está dizendo, novamente, Henrique, por favor. O texto está apontando isso. Nós recebemos um espírito de adoção. Você não é bastardo. Você tem pai agora. E o seu pai enviou o seu irmão mais velho para assumir a sua culpa. Você não é salvo pelo seu desempenho. Você é salvo por causa de Cristo. O seu desempenho testifica que você recebeu a herança. Percebe isso? É uma resposta, não uma condição. Amém? Vocês ficam olhando tão regalados assim, eu falo assim, entenderam? Não entenderam? Deixa eu ver, entenderam? Nós não banalizamos o pecado. O pecado foi resolvido por quem? Na vida daquele que confessa diariamente. Aí a pessoa, que é uma frase muito comum, mas como é que ela vai ter certeza da salvação se ela pecar naquele dia? Se de repente ela cometeu um pecado, não teve tempo, não é assim que as pessoas dizem? Espera aí. Os meus pecados de ontem, de hoje e de amanhã já estão aonde? Em Cristo, na cruz. O tropeço testemunha que não é algo doloso da sua parte. Você deixa romper com Deus, deixa distante de Deus. Pelo contrário, o pecado na nossa vida nos entristece e nos deixa desejoso de reconciliação. Nós não queremos viver no pecado. Assim é o crente em Cristo Jesus. Muito bem? Para terminarmos, vamos caminhar. 3. Esta segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé que um verdadeiro crente, antes de possuí-la, não tenha de esperar muito e lutar com muitas dificuldades. Está dizendo o seguinte aqui, não vai pensar que você é crente, ao sabonete ungido de novo. Não vou ter mais problemas. Não vai ter trabalho difícil. Não vai ter embates difíceis.
não vai ter questões financeiras, não vai ter questões pessoais, não vai ter situações difíceis dentro de famílias, porque agora eu sou crente. Não. Dificuldades. Aí a confissão continua. Contudo, sendo pelo Espírito habilitado a conhecer as coisas que são-lhe livremente dadas por Deus, ele pode alcançá-la sem revelação extraordinária, no devido uso dos meios ordinários. É, pois, dever de todo fiel fazer toda a diligência para tornar certas a sua vocação e eleição. Olha só essa declaração aqui. Fazer toda diligência para tornar certas a sua vocação e eleição, a fim de que, por esse modo, seja o seu coração no Espírito Santo confirmado em paz e gozo, em amor e gratidão para com Deus, em firmeza e alegria nos deveres da obediência, que são os frutos próprios desta segurança. Este privilégio está, pois, muito longe de predispor os homens à negligência. Esse parágrafo aqui tem que ser grifado e dizer assim, você conhece a teologia reformada? Você conhece o parágrafo 3 do capítulo da graça, da certeza da graça e da salvação? Lá não deixa nenhum espaço para negligência de crente. 1 João 5,13, vamos lá. Isso. É por meio da pessoa de Cristo. Agora vamos lá para 1 Coríntios 2,12. Diz assim a palavra do Senhor. E nós não temos recebido o Espírito do mundo. Sim? Certo? Muito bem. E sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Olha lá, amados irmãos. E nós, então, recebemos do Senhor o seu Espírito, para que conheçamos. Tem pessoas que acham que ser salvo é apenas você receber Jesus Cristo e apenas isso. A palavra de Deus nos chama a conhecê-lo mais. Conhecer é relacionamento. Conhecer é cada dia mais desejá-lo. É assim que nós fazemos com quem nós amamos. Nós desejamos ter mais proximidade. 1 João 4,13. Olha só o início do versículo. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. Aí você vai responder então novamente, Irene, como eu mencionei. Eu sou salva, porque Cristo na cruz pagou todos os meus pecados. Todos. Até os que eu não lembrei de confessar, que talvez eu preciso pedir graça do Senhor para lembrá-los. Mas eu amo a palavra do Senhor. O seu Espírito está permanentemente em mim. E é por isso que eu tenho essa segurança da salvação. Caminho com o Senhor. Eu vou ler Hebreus 6, 11 e 12. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança. Verso 12. Para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daquele que pela fé e pela paciência herdaram as promessas. Louvado seja o nosso Deus. Amados irmãos, como é gostoso, como é especial você compreender que a nossa vida cristã é um esforço, mas sustentada pelo Senhor. Nós nos empenhamos, e tem que ter empenho mesmo, tem que ter dedicação. Aonde já se viu que nós ensinamos que não, está tudo resolvido? Está tudo resolvido em Cristo, e nós então nos empenhamos mais e mais
em amar a sua palavra, em amá-lo cada dia. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 10. Grifa esse versículo. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 10. Esse versículo aqui você tem que decorá-lo. Olha lá. Como é que nós vivemos? Todos os dias fazendo o quê? Confirmando que você é crente. Está cheio de pessoas que acham que são salvas e não são. Ela, não, eu já frequentei a igreja, quando era menina, conheci tudo da Bíblia. Não, eu até ia na igreja, eu era pastor, estou afastado, mas eu estou salvo, eu não mais frequento igreja, não tenho mais Bíblia. Não, mas não é o que o texto bíblico está apontando, amados irmãos. O texto bíblico está deixando bem claro, há uma relação direta em confirmar. Confirmar não no sentido que depende de nós, mas testifica de nós. Nós fazemos porque justamente já fomos alcançados pelo Senhor. E um detalhe também. Cadê aqui, Silvinho? É o 2 de Pedro, né? 1:10. Eu falei primeiro. Olha só um outro detalhe importante, amados irmãos. Procurem com empenho. Empenho, irmãos. Hoje eu vou falar à noite sobre o domingo, dia do Senhor. Estava pensando sobre isso. Irmãos, vocês sabem quantos domingos nós temos esse ano? 52 dias. Eu fiquei assustado. Isso é pouco demais, né? Para conviver com quem a gente ama, como a igreja. É pouco demais. Você tem 365. Esse ano não é bissexto, não, né? Então é 365. Se fizer uma peneira dos membros dessa igreja, tem uns que vai ficar frequentando uns 20 domingos. Não tem que cortar do rol de membros. Você não é membro, não, irmão. Membro está presente. Ah, mas deu uma chuva de canivete. Aí dá uma desculpinha, né? Vamos fechar a frente aqui, para ninguém tomar chuva. Irmãos, empenho, irmãos. Empenho. A gente empenha para tanta coisa nessa vida. Se a gente tiver um compromisso para ganhar dinheiro, empenha ou não empenha? Eu vi um advogado, estava na praia. Acho que alguém viu esse meme. Aí ele estava lá, recebeu a ligação do rapaz que foi preso. Ele está na praia. Aí ele falou, não, mas eu estou na praia. Aí ele falou assim, o Pix está na conta. Ele já saiu da água com o terno. Você já recebeu proposta? Não, agora estou motivado. Se o dinheiro nos motiva a dia levantarmos da nossa cama, por que o dia do Senhor não nos motiva? Porque na realidade, para muitos, não faz diferença, porque também ele não é de Cristo. Mas outros, e que eu fico triste, muitos não receberam o ensino que o domingo, o dia do Senhor, é dele, não nosso. Nós fazemos tanta coisa no domingo que não é nosso. Nós não somos uma igreja como essas aí, né? Que misericórdia. Tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Nós temos o dia do Senhor e mais um dia na semana. Mas o dia é do Senhor. A negligência, porque não tem empenho. O texto bíblico deixa claro, amados irmãos, é empenho. E quando nós vivemos assim, a expressão, ela deixa claro, confirmando a vocação e eleição. Como é que o Luciano, a pessoa vai falar assim, não, eu sou um eleito, então eu estou tranquilo. Mas peraí, você está confirmando a sua eleição? A única área da salvação que tem sinergismo, quem responder sem ser o Silvinho, e vai ganhar hoje, estou dando um monte de coisa, não entrego, né? Estou devendo já panetone. O problema é que o panetone eu prometi, depois sumiu lá do supermercado. Até lembrei da Débora. Onde que nós atuamos na nossa salvação? Em qual área? Vamos lembrar? Eleição, nós atuamos. Quando Deus nos elegeu, nós atuamos. Quando Deus nos chamou, nós atuamos. Quando fomos justificados, nós atuamos.
quando nós somos santificados, nós atuamos? Sim. A doutrina reformada ela é toda monergística. A salvação é toda de Deus, o holofote é todo de Deus, mas na santificação não é negada a responsabilidade de cada indivíduo, menino ou adulto, que foi alcançado por Cristo Jesus. É o que testifica. É o que testifica que nós somos dele. Ele não aceita empurrar. Mas os judeus acharam, nós somos filhos de Abraão. E o Senhor disse assim, vocês não são filhos de Abraão. Porque, amados irmãos, vocês lembram a vida dos fariseus? Eles davam, por sinal, o tema hoje sobre dízimo também, mas não é dízimo, não é ofertas. Dava o dízimo do quê? Da hortelã. Sabe a jabuticaba que estava uma delícia, Elias? Eles tiravam 10% da jabuticaba. Fiéis. Mas aí via uma pessoa na rua necessitada. Já tirei o dízimo, já dei minhas ofertas, ele que se vire para lá. Eles eram legalistas. Eles não amavam as pessoas com o amor que vem de Deus. Eles se achavam superiores. E com isso, amados irmãos, foram reprovados por Deus. Então eu termino. O nosso convite é um convite de dedicação para a glória do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé.